Fala, gente rica, como é que vocês estão, doido? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje será sobre as ações da Raízen, Raiz 4, que está no foco do mercado, né? Tiveram aí recentemente um pico de alta, chegaram a ultrapassar os R$ 2. Vamos entender o momento. A companhia traçou aí uma estratégia de reestruturação. Vamos entender um pouco essa situação da Raízen aí, o que pode afetar, se é uma oportunidade, se não é. Se você precisa ficar mais de fora do que olhando para essa febre do rato aí, vamos entender. Mas antes, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. Segue também lá no Instagram, eu deixarei o link aqui na descrição do vídeo e o arroba em algum dos cantos aqui. Sem mais converseiro, bora falar de Raízen, doido. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Bom, vamos lá, as ações da Raízen subiram com força aí nos últimos pregões, né? Depois de baterem as mínimas, subiram aí cerca de 20%. E muita gente já começou a olhar para esse negócio e pensar o seguinte: será se esse trem agora vai decolar? Se bem que trem não decola, né? E eu deixei de montar a minha posiçãozinha nesse ativo, doido. Vamos entender o que está acontecendo. Bom, a principal razão para as ações da Raízen terem subido nos últimos pregões aí, como eu citei, quase 20%, né, foram aí o início dos trabalhos, né, de reestruturação que a companhia adotou. Ela começou a pôr em prática, né, e qual que é a estratégia? É focar no core business da companhia, né? Ou seja, desinvestir em ativos não estratégicos. E é isso que a companhia está fazendo. Ela já levantou, né, cerca aí de 1,6 bi. Mas será que isso é suficiente? Bom, que a Raízen é uma empresa gigantesca não é novidade, né? Só que, ao mesmo tempo que ela é uma empresa gigantesca, isso acaba sendo um problema também gigantesco, né? Porque toda empresa muito grande, quando vem um problema financeiro, esse problema também vem na mesma proporção do tamanho da companhia. Não à toa que a dívida bruta da Raízen supera os R$ 50 bilhões. É muita dívida. Então é aí que você precisa ter cuidado. As ações da Raízen podem passar por grupamento? Podem passar por grupamento. Basta ficar ali naquela quirelinha ali, principalmente se cair abaixo dos centavos, né, que no meu ponto de vista, né, eu não vejo as ações da Raízen ali nos centavos, pelo menos no curto prazo. Vai, né, dos efeitos de todo esse processo de reestruturação da companhia aí, né? Se os efeitos forem positivos, obviamente que as ações vão performar melhor. E se os efeitos forem negativos, né, performarão na desgrameira. Só que há um risco o grupamento, né? A empresa pode vir pedir recuperação judicial. Também não podemos descartar isso, mas tu está falando já asneira. Não, a dívida da companhia é absurda, né? Não pode ser descartado em hipótese nenhuma. Não precisamos ficar de enrolação. Agora, a companhia tem ativos e muitos ativos para evitar isso daí. Tanto uma recuperação judicial, como ela já está fazendo, né? Desinvestindo para amortizar essa dívida, quanto principalmente para evitar aí um grupamento nas ações. Porque se esses desinvestimentos, né, eles ajudarem de fato a companhia na redução dessa alavancagem, as ações obviamente performarão bem. Só que tem outro problema. Além disso, a companhia vem queimando muito caixa, né, o que não está deixando a companhia gerar lucro. A companhia que vem passando por alguns problemas operacionais, né, teve queima de safra que afetou na produção da companhia. A companhia tem aí algumas usinas, muitas delas aí que mais consomem caixa, né, do que geram receita para a companhia. Então ela está fazendo um filtro, né, nas suas operações, um filtro no seu portfólio para otimizar toda a sua operação e torná-la rentável novamente. A Raízen é o seguinte, né? Exemplo de qualquer outra empresa altamente endividada, o investidor que está pretendendo montar posição nas ações e o investidor que já tem posição montada, ele precisa acompanhar de perto, além das operações da companhia, né? Como que está operacionalmente a empresa, ele precisa acompanhar principalmente a evolução ou involução do nível de endividamento da companhia. E a gente percebe aqui que a dívida bruta da Raízen supera os R$ 52 bilhões. Vemos aí o quarto trimestre, né, do ano safra 2024-2025, 57 bilhões e 900 milhões de reais. Então é um endividamento muito alto, né?
E a companhia dispõe aí de um caixa de 23 bi e 700. Não é um caixa baixo, né? Mas a dívida líquida da companhia é altíssima também. É 34 bilhões. E quando a gente fala de dívida líquida, a gente está falando daquela dívida de curto prazo que a companhia precisa pagar, né? Para se manter operando. E a gente vê aqui o nível de alavancagem em 3,2 vezes, né? Neste último período da companhia. E a gente precisa ficar acompanhando, obviamente, de perto para ver como que a companhia vai evoluir para mais ou para menos isso daqui, né? A gente vê que oscilou um pouco. O terceiro trimestre era 52 bilhões, já havia aumentado aí em comparação com o período anterior, né, que foi o quarto trimestre do ano safra 23/24, mas aumentou significativamente para o quarto trimestre aí do ano safra 24/25. E se a gente olhar aqui, o prazo médio ponderado deste endividamento é de 8,9 anos. Mas a gente precisa ver o cronograma de amortização desse passivo aqui para a gente entender melhor se os movimentos que a companhia vem adotando, né, vem fazendo, ele será suficiente ou não. E olhando aqui para o cronograma de amortização da dívida da companhia, a gente percebe que a coisa é feia para a Raízen no curto prazo. A gente vê aí, ó, 25, 26, 4 bi e 700 ela precisa amortizar. Aí tem 26, 27, 3 bi e meio, né, que é até mais tranquilo do que 25, 26. Só que em 27, 28 já tem mais de 7 bi para a companhia amortizar. E se a gente olhar para 28, 29, 29 e 30, é mais de 5 bilhões de reais. Ou seja, esses movimentos que a companhia está fazendo, né, apesar de o mercado estar otimista com esses movimentos de desinvestimentos, a companhia vem aí vendendo várias de suas usinas aí, né? Usinas elétricas, usinas aí de cana-de-açúcar, principalmente usinas, aquelas usinas que estão drenando o caixa da companhia, como a Leme, por exemplo. O mercado está otimista, só que no curtíssimo prazo ela ainda não conseguiu arrecadar grana suficiente para a amortização dessa dívida de curtíssimo prazo, tá? Ela levantou aí pouco mais de 1 bi e 600. E o pior, ela continua queimando caixa, né? E é isso que a gente precisa ficar atento aqui. Então, se a companhia conseguir levantar recursos para amortizar esse passivo, né, ou ajudar, né, na amortização desse passivo, porque a amortização em si, ela precisa fazer com a grana gerada nas suas operações, né, com a sua geração de receita. Só que ela está reportando prejuízo. Ela já vem reportando prejuízo há alguns trimestres. Então essa amortização ela será ajudada com a grana que a companhia arrecadar nos seus desinvestimentos, né, com as vendas aí. Já vendeu algumas usinas para o Fundo Pátria, vendeu aí outras usinas para outros fundos aí também, para empresas elétricas, usinas de energia solar também. Então ela está se mexendo, tá? E é essa atenção que você precisa ter, né, com a empresa se você está querendo montar posição. Até onde a companhia será eficiente operacionalmente para gerar receita para bancar isso daqui e até onde os desinvestimentos dela no curtíssimo prazo, né, serão suficientes, né? E é óbvio, toda empresa que chega nessa situação, ela vai traçar uma estratégia, né, de reestruturação focada em manter o seu core business, né, as suas operações que realmente fazem parte ali do seu core business, né? Ela vai desinvestir em ativos ali que não são estratégicos. A recuperação ela acontecerá, tá? Só que não será no curtíssimo prazo. Existem projeções para a companhia começar a sentir os efeitos de todas essas medidas tomadas em 27 e 28. Quando a gente olha para o operacional da companhia, a gente vê que a companhia gera muita receita, mas muita receita mesmo. Para uma empresa gerar 57 bilhões de receita, né, precisa ser realmente uma empresa gigantesca. Só que ela vem reportando prejuízos e queimando caixa, né? Reportou aí mais um prejuízo, 2 bi e meio de prejuízo, né? Queda nas principais margens aí, né? Margem EBITDA, o EBITDA ajustado também, o que mostra que a companhia não está conseguindo rentabilizar por conta dos altos custos operacionais. E o que piora ainda mais para a Raízen, né, com relação a esse alto endividamento, é o cenário econômico nosso. A alta taxa de juros prejudica demais. Só para vocês terem uma ideia, o carrego da dívida da Raízen supera 1 bilhão de reais. Ou seja, quanto mais tempo ela passa rolando esse endividamento, mais caro fica o carrego dessa dívida. Então ela precisa acelerar. E o foco é desinvestir
em ativos não estratégicos. Então você que está olhando para as ações da Raízen com a intenção de investir, precisa ter em mente o seguinte: é uma empresa gigantesca, tá? Isso não dá para negar, porém altamente endividada. Essa desalavancagem não acontecerá da noite para o dia. A empresa precisa, de fato, ser eficiente nesses desinvestimentos e o efeito disso precisa ser muito positivo, porque apenas com a sua geração de receita, ela não conseguirá fazer frente a toda essa alavancagem. Então, uma reestruturação de médio e longo prazo, né, que traz consigo dois riscos, né, tanto de RJ, né, que você não pode descartar 100%, se bem que a minha opinião é que isso não acontecerá com a Raízen, tá? Mas eu posso vir aqui depois, quem sabe lá Deus, que Deus o livre, falando aqui da recuperação judicial da Raízen, né? Mas é muito remoto esse trem aí. Quanto de um grupamento, que é o que deteriora, né, o investimento, né, principalmente aí do acionista minoritário. Então você precisa estar ciente desses riscos, né? Quando as ações da empresa estão nesses patamares por conta de problemas operacionais e financeiros, esses riscos são iminentes, tá? Tudo pode acontecer, não descarte absolutamente nada. E se for para começar, comece bem devagarzinho ali mesmo, né? Porque se de repente o risco aumentar e você precisar realizar, quem sabe ali um possível prejuízo, você não sai com tanto prejuízo, dá tempo de você sair sem perder muito ou quem sabe de repente perder nada, né? Então você precisa estar ciente de todos esses riscos aí. Vai se recuperar a empresa? Acredito que sim, é uma empresa gigantesca. Se quebrar uma empresa desse tamanho aí, vai afetar não apenas o setor, mas outros setores também serão respingados, sofrerão os respingos, né, de uma quebra de uma empresa desse tipo aí, de uma, quem sabe, RJ, de uma empresa desse tipo aí, beleza? Esteja ciente dos riscos e não apenas olhe para a cotação atual. Isso tanto pode cair mais quanto subir. Então se posicione com inteligência, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo, fui!